O slider, né, que veio do traveling, que tem movimento de traveling também, que você tem um trilhozinho, onde o cinegrafista ficava em cima de um carrinho, ainda tem isso, né, para o cinema tem muito ainda. No cinema tem muito, onde você vai para um lado ou para o outro, então, onde o cinegrafista vai junto, né, que é bem legal. Mas quando as câmeras fotográficas chegaram, celulares, e aí você tem esse slider, que é geralmente um trilho de meio metro, 1 metro. Aí você fala, eu tenho um de 2 metros, aí fica ruim para você transportar, né? Às vezes um de meio metro por 80 centímetros fica mais fácil transportar do que um muito longo. Então, muito grande também é ruim. E às vezes pequena também você não tem uma certa mobilidade. Então, é legal ter um certo coringa aí. Aliás, o slide a gente separa no manual e no motorizado, né? Então, o manual, você vai fazer o movimento lateral manual e o motorizado ele vai fazer eletronicamente. Então, é bem legal o eletrônico. Tem um custo maior, tanto para compra quanto para locação, mas ele tem mais vantagens, né? E você também pode ter um tripé de apoio, né? Para que você possa colocar o slide de repente no tripé, para que ele fique com um ângulo maior ou inclinado. Então tem várias possibilidades aí. Tem um videozinho que eu peguei alguns colegas da internet aqui, vamos dar uma olhadinha para vocês verem as possibilidades de um slider manual, né? Um slider. E dá uma sofisticação para a imagem, né? E dá um acabamento de cinema, né? O slider, ele dá um acabamento, então é um movimento lateral, às vezes é 30, 40 centímetros de movimento. Aliás, geralmente as imagens, quando é o slide manual, a gente acaba não usando os extremos do slide, que fica inconsistente na hora ali. Então você faz o movimento, começa ele fica fluido, olha que bonito. Então, cria esse movimento de cinema, com um equipamento relativamente barato, fácil de achar, fácil de locar, fácil de ter. Então assim, o vídeo, assim como na fotografia, em qualquer área, você vai tendo ideias. Então, importante, se no seu orçamento cabe um custo de um slider, né? Que um slider deve estar na faixa aí de, sei lá, vamos colocar os valores de hoje, de 500 a 3 mil reais. Depende se é motorizado, manual, marca, fabricante, né? Tem vários fatores aí. E locação você vai pagar desde 50 a 150 a locação, só para vocês terem uma referência. E se você usa pouco, aquela velha história, se você usa pouco, compensa alocar ele e para você conhecer também os modelos para depois você comprar um, né? Então esse é um slider já com tecnologia de motorizado. Então você vai ver que ele dá para fazer time-lapse também, né? Então ele tem um movimento mais uniforme, porque é o motor que vai fazer ele, né? Às vezes se o operador não tiver uma certa habilidade, quem está fazendo e ficar dando tranquinho, fica esquisito, né? Então quem vai operar o manual tem que ter uma fluidez no movimento, ele não pode começar devagar e aumentar no final ou vice-versa. E o motorizado, como vocês estão vendo aí, ó, uma marca aleatória, né? Esse vídeo eu peguei na internet. Olha que interessante como você pode fazer um movimento de tilt junto com o movimento, olha lá. O motorizado permite isso. Então, no manual nem sempre dá, né? Como dá um acabamento no vídeo, né? Como valoriza o vídeo, como fica esteticamente mais bonito, né? E no slider automático, motorizado, você vai ter isso mais fluido, mais fluido mesmo, fica melhor, a tendência é ficar melhor mesmo. Você não depende tanto do operador, vamos dizer assim. E tem algumas coisas que não dá para fazer, porque às vezes um movimento muito levinho assim também, como esse, fica difícil de ver, né? Então às vezes um motorizado você programa o tempo exato lá, então fica bem legal. Ó, a gente vai ver esse modelo, existem números, eu peguei esse aleatório, pra gente ter de referência. Aí está mostrando, no caso, esse fabricante, pode ser inúmeros outros, bem aleatório mesmo. Olha lá, você pode montar num tripé, ele é fácil de transportar, a maior parte deles são assim, tá? E você consegue fazer o movimento de tilt, porque é subida e descida. Então, como é motorizado, isso pode ser forma... Do começo até o final você programa isso, né? Então é bem, bem legal, olha lá. Olha que suavidade. E tá precisando de um desse aqui na ateliê, que eu. Tem uns menores. Olha que bacana, um time-lapse junto com o movimento de slide. Esse só é possível no eletrônico, no motorizado. Porque imagina que esse período que ele percorreu de trecho foi bem lentinho, bem devagarzinho para você ter o time-lapse, né? Então tem umas coisas interessantes no motorizado que não tem no manual. Essas são uma das diferenças, né?
Mas o slider eu acho um dos movimentos mais interessantes que tem, porque simula o movimento traveling lateral e ele dá um acabamento de cinema para o nosso projeto audiovisual. Então, vale a pena você ter, alugar um slide quando você tiver recursos para isso, né? Lógico que os recursos básicos são mais importantes, mas o slider é um dos movimentos que eu particularmente mais gosto. Acho que enriquece muito, muito mesmo. Bem legal, né? Olha lá, você vê os motores aí. Cada fabricante vai ter o seu, normal, mas a essência é similar. É isso que importa aqui.